Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Os versículos de 8 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos e conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos guia, nos orienta através da Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito, Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, ó Deus, mostrando, Pai, a Tua verdade, nos guiando, Pai, a uma prática, ó Deus, verdadeira de serviço a Ti. Assim, Te oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, os diáconos são uma equipe de líderes e oficiais, servos que ministram nas áreas de ordem do culto, como vimos aqui com as crianças, na mordomia, no cuidado das necessidades tangíveis das pessoas e da igreja como um todo. Nós falamos aqui no nosso último encontro, ainda aqui nesse texto, nessa exposição de 1 Timóteo, nós falamos do papel dos presbíteros. Existe muita coisa em comum no papel ou naquilo que é o caráter de um presbítero e naquilo que é o caráter de um diácono. Existe muita coisa que inclusive a gente já viu e eu não vou precisar repetir, só vou citar muitas dessas coisas aqui. Mas existem algumas coisas que são peculiares e que são importantes. Existe uma aplicação diferente na vida dos diáconos, porque o foco do trabalho ministerial do diácono é, sim, um pouco diferente do foco dos presbíteros. Precisamos saber que a palavra diácono, ela era usada para descrever um servo, um servidor de mesas. A gente pode lembrar aqui de quando Jesus foi àquela festa de casamento em Caná da Galileia. Você lembra dessa história? E aí Maria, ela diz para aqueles servos, lembra? Aqueles servos que estavam ali naquela festa, poderíamos dizer, aqueles garçons, aqueles que serviam as mesas. Maria chega para aqueles homens e diz assim: façam tudo o que ele disser. E aqueles homens vão obedecendo e vão fazendo tudo aquilo que Jesus estava mandando. E no final da história, temos ali água transformada em vinho e o nome de Deus sendo glorificado. E quem é que participa dessa ação de glorificação do nome de Deus? Aqueles servos. Eles não eram diáconos ordenados, como a gente vai ver aqui. Mas é interessante ver que o nome dado àquela função
era diáconos, servos. A origem do papel diaconal, ela se dá lá em Atos 6, de 1 a 7. Já temos, em alguns momentos diferentes aqui na igreja, estudado sobre isso, e a gente já visitou estes textos aqui, mas eu posso dizer que nesse texto nós encontramos essa formalização dessa função, desse oficialato que Deus institui na sua igreja. No momento em que as viúvas que falavam grego estavam sendo negligenciadas na distribuição. Você lembra que naquele momento inicial, os bens, as posses eram colocados aos pés dos apóstolos, e ali os apóstolos tinham que se virar para distribuir tudo aquilo que era colocado ali aos seus pés. E o trabalho era muito grande. Era um trabalho que era prazeroso, que era muito bom, entrar nas casas, ter contato com as famílias, orar pelas famílias, ministrar a palavra às famílias e se preocupar com as contas ali para que todo mundo fosse atendido. E o que aconteceu é que o trabalho estava muito grande, estava ultrapassando em muito as condições daqueles homens a poderem dar conta daquele serviço. Então, o Espírito Santo, ele dá essa estratégia que se elegesse ali homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, para que fizessem essa parte. E é interessante a gente entender que não era simplesmente homens que fossem bons na prática de distribuir ou de fazer as contas, mas esses homens eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. E quando esses homens, eles são levantados, eles conseguem trazer uma paz que estava em xeque na igreja, já desde o início, porque quando há a reclamação daquelas viúvas, você sabe como é gente, como é o povo reclama daqui, reclama dali, acusa daqui, aponta o dedo ali, e a paz da igreja estava em risco, e esses homens, eles são levantados ali, também como instrumento de paz, e isso é muito interessante. E antes mesmo de entrarmos aqui no texto, eu já quero ir colocando algumas aplicações. Um diácono, ele é levantado por Deus para promover a paz. Quando a estrutura da igreja, ela está complicada e fica difícil de administrar, certamente reclamações virão. Certamente a carne, ela vai querer falar mais alto no meio da igreja, e Deus levanta esses homens como instrumento do povo de Deus, que os diáconos da nossa igreja estejam, e ali aqueles homens, de fato, eles são usados dessa maneira, eles são escolhidos ali para servir a igreja, e a igreja, ela passa a ser mais forte, ela passa a crescer ainda mais com a instituição desses homens, desses diáconos. Os diáconos, eles servem à missão da igreja, assim como os presbíteros, os pastores servem à missão da igreja, assim como você serve à missão da igreja, mas eles servem à missão da igreja como aqueles em quem a comunidade da igreja confia para trazer as suas necessidades. E como aqueles que são dotados por Deus com uma habilidade particular de ver e atender às necessidades. Então são homens de confiança. A igreja olha para eles e diz assim: eu posso abrir o meu coração com um diácono. Eu posso dizer para ele que a minha geladeira está vazia. Eu posso pedir auxílio, eu posso pedir ajuda em alguma área que possa ser bem constrangedora, porque eu confio no caráter de um diácono. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa estrutura, assim como os presbíteros, que devem ser homens confiáveis, os diáconos, eles também são homens cheios do Espírito Santo, homens de caráter ilibado, ao ponto da igreja olhar para eles e dizer:
eu posso abrir o meu coração aqui e posso contar o que está acontecendo na minha família, o que está acontecendo na minha casa. E não só isso, eles são prontos para saber o que fazer diante daquela necessidade que é colocada. E eu não estou dizendo aqui que eles têm sempre a resposta na ponta da língua, mas como você já percebeu aqui na nossa igreja, nós temos um corpo diaconal, e quando um desafio é um desafio muito difícil, essa junta, ela se reúne, ela conversa, ela coloca aquela situação séria, e Deus dá sabedoria para que eles saibam o que fazer, dá habilidade para que eles possam desenrolar aquilo que está enrolado, ou desembaraçar aquilo que está embaraçado, ao ponto de, no final da história, aquela família ser ajudada pela ação diaconal desses homens de Deus. Então, os diáconos, eles são, no final da história, um estímulo para a igreja. Porque se a gente pensar direitinho, a palavra diácono, como a gente já viu aqui, que é usada para aqueles homens que servem, aquelas pessoas que serviam as mesas, essa palavra também é aplicada à igreja como um todo. A igreja, ela é diaconal. A igreja, ela serve um ao outro. Por isso eu falei para as crianças aqui, vocês podem servir o coleguinha de vocês, o seu irmãozinho em Cristo. Se você sabe que ele precisa de alguma coisa, você pode ajudar o seu irmãozinho em Cristo, e nós também. Antes mesmo de um diácono saber de alguma coisa, às vezes você já sabe, você que é amigo dessa pessoa, você que conhece, que está mais perto, tem gente até que visita a casa aqui um do outro, e sabe da necessidade que o outro passa. Você pode ter uma ação diaconal, e o ponto aqui é que os diáconos, eles são um modelo de como essa ação diaconal vai acontecer. Como é que eu faço? Como é que eu devo proceder para ajudar o meu irmão e a minha irmã? Os diáconos são um modelo. Olhe para eles. Eles vão mostrar para vocês, com a vida deles e com o coração deles, aquilo que você pode fazer para ajudar o seu irmão em Cristo. Então, de fato, eles nos ajudam a ser igreja, ativando a fé viva e o amor prático no corpo de Cristo, para que todos vejamos e atendamos às necessidades uns dos outros. E eu quero ler rapidamente o texto de Tiago, não desmarque Timóteo, mas Tiago 2,15, do 15 ao 17, veja o que a palavra de Deus diz. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Não é isso que muitas vezes nós fazemos, irmãos? Eu não sei você, mas muitas vezes eu faço isso aqui. Alguém pede uma ajuda, alguém acende uma luzinha vermelha, mostrando uma necessidade, e em meio às nossas tarefas, em meio às nossas atividades, em meio às nossas próprias preocupações, a gente meio que diz isso sem dizer, porque ninguém vai ter coragem de dizer, vá, se aqueça, compre sua comida, se vire sozinho. A gente não tem coragem de dizer uma coisa dessa, mas a gente sai pela esquerda, né? Saída pela esquerda, e a gente foge de ajudar, de estender a nossa mão para ajudar aquela pessoa que precisa de ajuda. E a palavra é muito dura que Tiago usa aqui. Ele diz, olha, você diz que tem fé, mas eu estou duvidando da sua fé. Talvez a fé que você pensa que tem e que está viva, não está viva não. Porque a fé sem obras é morta. Meus irmãos,
nós somos muito interessados na teologia. Muitos de nós aqui somos interessados na teologia e é necessário que nós sejamos, sim, ávidos por conhecer. Mas uma coisa não anula a outra. A nossa ortodoxia não anula a nossa ortopraxia. Muito pelo contrário. Aquilo que nós cremos deve ser um estímulo, deve ser uma mola propulsora para que a gente pratique aquilo que a gente estuda. Se a gente estuda sobre o amor de Deus, a aplicação prática é amar o irmão. É assim que funciona. E Deus, nessa manhã, Ele já nos exorta nesse sentido. Sejamos diáconos. Mas quais as características de um diácono? E agora a gente entra no nosso texto. 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Quais as características de um diácono? E eu quero percorrer esses versículos aqui com você, para que a gente entenda tanto se essas características estão em nós, como a gente aprenda também a indicar para a nossa igreja diáconos de maneira correta. E por que não dizer, para que os diáconos abençoados, varões valorosos da nossa igreja, também meditem nessas características que eles já possuem, mas que são sempre desenvolvidas na caminhada cristã. Então, o versículo 8 diz assim: do mesmo modo, quanto a diáconos, e aí ele continua, é necessário que eles sejam. Mas eu quero pegar o início aqui desse versículo e é bom que você acompanhe aí o texto. Quando o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, esse que estava ali pastoreando a igreja de Éfeso, e Paulo escreve essa carta instruindo como Timóteo deveria proceder para organizar, para pôr em ordem uma igreja que estava ali bagunçada por causa da ação dos falsos mestres, por causa de uma desorganização no culto, algumas mulheres também ali que estavam fazendo muito barulho carnal, digamos assim. Paulo orienta Timóteo a que conduzisse aquela igreja, e uma das orientações fundamentais era que houvesse eleição de presbíteros e fossem também escolhidos diáconos para organizar ali aquele trabalho. Então, ele começa a dar instruções aos presbíteros, como a igreja deveria eleger esses presbíteros, e do mesmo modo, a gente viu na semana retrasada aqui as características que o presbítero deve ter, e da mesma maneira, essa é a expressão usada, os diáconos também, eles precisam de alguns pré-requisitos para que eles sejam eleitos, para que eles sejam escolhidos para essa função, para esse ofício tão importante. Então, do mesmo modo, quanto aos diáconos, ele diz, é necessário que eles sejam. E agora vem as características desses homens de Deus. Primeiro, que eles sejam respeitáveis. Que eles sejam homens respeitáveis. E enquanto eu vou falando essas características aqui, eu vou aplicando a minha vida. E eu espero que os irmãos também façam isso, aplicando a vida dos queridos. É necessário que eles sejam respeitáveis, ou seja, que eles tenham atitudes externas e internas do coração, que demonstrem integridade diante de Deus e diante das pessoas. Integridade diante de Deus e diante das pessoas. Perdão, fugiu aqui a página. Ok. Então, quando nós olhamos para a nossa própria vida, e quando nós também olhamos para a vida dos nossos irmãos, nós somos levados muitas vezes a avaliar, a pensar, fulano é um homem de Deus.
Cicrana é uma mulher de Deus. E a gente sempre se questiona, será que eu tenho sido um homem de Deus? Porque é muito bom eu encontrar pessoas que são respeitáveis, que são pessoas de honra, pessoas que você olha e você diz assim, eu confio que fulano de tal é uma pessoa de oração, é uma pessoa que luta contra o pecado e vence o pecado que habita nele, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que não anda fingindo ser uma coisa ou fingindo uma espiritualidade. Ele demonstra realmente que é alguém que leva Deus a sério. E sabe qual é a consequência disso? A consequência é que você respeita essa pessoa. Você quando fala com essa pessoa, quando se porta, ou até quando você tem intimidade, ao ponto de poder brincar com essa pessoa, de ter um momento descontraído, você sabe lá no fundo que você está se relacionando com um homem de Deus e com uma mulher de Deus. Você sabe disso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não invente de escolher oficiais da igreja por outras razões. Por exemplo, você precisa preencher uma vaga que está aberta no presbiterato ou no diaconato. E aí você se apressa. E aí você vai atrás de nomes. E o prazo final da indicação está chegando. E você, apressadamente, para preencher uma lacuna, você indica o nome de alguém que não tem, já de início aqui, essa característica, que é uma característica que abarca todas as outras. Ser respeitável, ser uma pessoa de honra. E nós corremos um sério risco de perder o nosso foco. E por causa dessa perda de foco, nós fazermos escolhas erradas em relação ao diaconato. Mas eu quero cutucar a mim e a você aqui. Ok, é assim que a gente deve escolher esses oficiais da igreja. Contudo, será que eu tenho buscado ser assim? Será que eu tenho buscado ser um homem de honra? Um homem com um coração reto diante de Deus, um homem sem fingimento? E a gente vai entrar aqui em outras características que vão completando isso. Será? E não é porque eu ainda não cheguei lá que eu vou dizer, eu sou um pecador, então eu posso escolher um diácono também que está aí com a vida complicada. Não, você precisa continuar escolhendo um diácono que seja um homem de Deus e pedir a Deus que você seja aquilo que você sabe que é o correto a ser vivido. Você deve continuar olhando para Cristo Jesus, que é o diácono dos diáconos, que é o grande servo sofredor, e dizer, eu quero sim essas características diaconais na minha vida. Por mais que eu precise avaliar irmãos meus, eu quero também me autoavaliar para que eu tenha essas características em mim. Então, Estevão, ele é um exemplo, para ficar aqui na nossa cabeça, do que o texto aqui está mostrando. Estevão foi um homem respeitável. A Bíblia diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Lembre-se dessa referência. Se você pensa em alguém para o diaconato, lembre-se de Estevão. Um homem que tinha uma fé tão grande que chegou ao ponto de ser martirizado por causa da sua fé. E na hora da sua morte, ele olha para Deus. Ele não olha para um possível ressentimento, uma possível ira que ele poderia ter dos homens. Mas ele diz, eu vejo o Senhor. E ali ele parte para a presença de Deus, morrendo de forma honrosa. Porque esse homem era um homem que tinha uma fé verdadeira, uma fé não fingida. E são exemplos como o de Estevão, que devem estar no nosso alvo. São exemplos como o exemplo maior e perfeito, que é o exemplo de Cristo Jesus. Segunda característica, os diáconos devem ser homens de uma só palavra. Homens de uma só palavra.
Isso tem pelo menos dois sentidos aqui. Um é que eles cumprem aquilo que eles prometem. Você já conheceu alguém que não tem palavra, que insinua que vai fazer uma coisa, mas quando vira as costas faz uma outra coisa? Ou que ele empenha a palavra dizendo que vai, por exemplo, ajudar em alguma necessidade, e logo se esquece e não toma nenhuma providência em relação àquilo. É necessário que o diácono, como modelo para a igreja, ensine a igreja que cada irmão e cada irmã, quando olhar para as necessidades um do outro, nesses relacionamentos que nós temos aqui, e colocar no coração assim: eu vou tomar uma providência. Essa palavra empenhada, ela seja cumprida entre nós, irmãos, como servos que somos aqui uns dos outros. Então, quando nós olhamos para os diáconos, eles são modelos disso, de pessoas que empenham a palavra e cumprem a palavra. É claro que um diácono, ele não deve prometer algo por si só a um irmão da igreja antes de levar para a junta diaconal aquela situação, porque aí ele está dando uma palavra em nome de si mesmo e não em nome da junta como um todo. Mas quando a junta como um todo conhece a necessidade e há uma decisão oficial de ajuda, essa decisão precisa ser cumprida. Ela não pode ser procrastinada, porque isso vai minando a credibilidade do serviço na igreja. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, de ser de uma só palavra, está associado à mentira. A nós, como servos de Deus, termos duas conversas, muitas vezes com o fim de agradar a pessoa que está diante de você naquela hora. E quando você sai da presença daquela pessoa, você precisa agradar agora uma outra pessoa, e você vai tentando agradar todo mundo. E muitas vezes, uma coisa que você diz para tem uma verdade X, e aquilo que você diz para outro, parece que a verdade é alterada, porque se você disser a verdade para esse outro, ele vai se desagradar com aquela verdade, e essa prática da enrolação, ela é uma tentação quando nós lidamos com pessoas, quando nós estamos precisando atender um certo grupo, depois atender um outro grupo e um outro grupo, parece que esses grupos concorrem entre si, e o brasileiro, ele é tentado a enrolar, a dar uma palavra para um, outra palavra para outro, outra palavra para outro. E quando isso é farejado, digamos assim, pela igreja, a credibilidade da ação de serviço entre os irmãos, ou entre a diaconia e os irmãos da igreja, essa credibilidade, ela passa a ser questionada. Por isso é necessário que o diácono, ele tenha uma só palavra diante de Deus, acima de tudo, diante de Deus. E muitas vezes a palavra do diácono vai desagradar um irmão, porque ele não pode empenhar a sua palavra e depois não cumprir aquilo que ele prometeu. Por mais que um grupo inteiro seja desagradado por causa de uma resposta às vezes negativa, ou às vezes espere, o diácono, ele deve se manter olhando para o alto, dizendo: Senhor, a minha palavra é diante de ti, por mais que desagrade os meus irmãos. É semelhante à função de um pai, não é isso? Quando um pai tem uma demanda que um filho levanta e pede, o pai tem um coração desejoso por atender, mas aí aquela família tem outros filhos, e se ele atender essa demanda desse filho, ele não consegue cuidar das outras demandas aqui, e ele precisa, infelizmente, dizer não muitas vezes para os seus filhos, para que ele cuide como um todo da sua família. Às vezes a junta diaconal,
ela precisa tomar decisões muito difíceis, que eu não queria estar na pele dos diáconos em alguns momentos difíceis, onde, por exemplo, alguém que pede alguma coisa à igreja e é detectado que aquele pedido às vezes tem um quê de também enrolação agora por parte de quem pede, e aquilo é detectado, e aqueles irmãos precisam se reunir e tomar uma decisão para dizer: olha, infelizmente nós não podemos atender por causa disso e disso, mas nós podemos ajudar assim e assim. É difícil. É por isso que é necessário os diáconos serem pessoas de uma só palavra, inspirando confiança da igreja. E o exemplo prático disso, irmãos, ou do oposto dessa virtude, foi Ananias e Safira. Você lembra? Ananias e Safira, eles observando que os irmãos da igreja naquela época estavam com o coração transbordante de generosidade, estavam vendendo seus terrenos, vendendo suas propriedades, e chegavam com o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. E aí Ananias e Safira venderam um campo, uma propriedade que eles tinham, pegaram uma fatia do dinheiro, guardaram dentro do colchão e foram levar para a igreja a parte restante, insinuando para a igreja que estavam dando tudo, estavam mentindo para a igreja. Mas o texto de Atos 5, versículo 8, diz que eles não estavam apenas mentindo para a igreja, eles estavam mentindo ao Espírito Santo de Deus. Eles estavam tendo duas palavras, estavam sendo mentirosos, estavam enganando. Entre eles, entre esse casal, não é? O casal ele deve se unir para fazer a vontade de Deus, mas esse casal está se unindo aqui para mentir para o Senhor. Mas entre eles sabiam que a conversa era uma, mas no meio das pessoas eles tinham uma outra conversa, para agradar, para causar boa impressão da igreja ali. E você sabe o final da história. Primeiro Ananias cai duro ali no chão, e quando Safira entra e sem entender o que estava acontecendo ali, o apóstolo Pedro, ele também diz que vai acontecer com ela o mesmo que aconteceu com seu marido, que foi levado, morto pelos homens, e Safira cai morta ali no chão, porque mentiu, porque teve duas conversas, porque quis enrolar diante do Espírito Santo de Deus. Então é bem sério isso aqui, irmãos, muito sério. Isso, lendo esse texto, enquanto eu preparava esse sermão, eu pensei em mim. Será que eu não tenho sido, em muitos casos, alguém que, para agradar as pessoas, tenho suavizado a verdade, tenho encoberto algumas coisas? Se sim, preciso me arrepender. Se isso acontece com você, você também precisa se arrepender. Mas vamos continuar. O texto continua dizendo que os diáconos, eles não devem ser inclinados a muito vinho e não gananciosos. E alguém já disse aqui que os presbíteros, eles não devem ser inclinados ao vinho, apegados ao vinho. E os diáconos, eles não devem ser inclinados ao muito vinho, ou seja, eles podem até beber um pouco mais. Não é isso. Aqui no contexto, a aplicação é a mesma. Então não vamos fazer aplicações ou interpretações errôneas, irmãos. Então, eles não devem ser inclinados ao muito vinho. Eu não vou falar disso, porque isso já foi muito falado aqui na igreja, inclusive no sermão anterior. Mas eles não podem ser gananciosos. Esse é o ponto que eu quero agora trabalhar aqui. Os diáconos, eles deveriam ser homens livres do desejo de ter vantagens a qualquer custo, sendo levados ao ministério com fins de obter lucro, para embolsar ilicitamente quantias
para a sua satisfação pessoal. A gente precisa entender que o diácono, ele trabalha com estas cestas aqui. Que você traz a sua oferta, você deposita diante do Senhor, daquilo que é fruto do seu trabalho que Deus colocou para que você servisse a Ele com o seu trabalho. E do fruto do seu trabalho, você traz ao Senhor como oferta, como dízimo. Veja que coisa séria. Dízimo e oferta nós fazemos como atitude de culto. Quando a estrutura diaconal leva essas cestas, ela tem a responsabilidade de tratar de forma séria dos recursos da igreja. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que eles não devem ser gananciosos, é que para exercer essa função, não pode haver no diácono esse ponto fraco, esse ponto de desejo por ter, desejo de ter vantagens, de maneira que isso seja uma tentação para ele, enquanto ele lida com os recursos da igreja. A igreja deveria observar se a pessoa que estava sendo indicada ali para ser escolhida como diácono era uma pessoa desapegada a esse tipo de lucro, a esse tipo desonesto de alcançar algo financeiro para si. E isso nos leva também à reflexão. Como está o nosso coração em relação às vantagens que nós desejamos ter para a nossa vida? Nem sempre isso acontece de forma escancarada. Às vezes, como a gente falou ontem aqui no encontro com os jovens, às vezes a nossa queda, ela acontece aos poucos. Às vezes o desejo por ter alguma coisa, por comprar uma coisa, por finalmente adquirir aquilo que você tanto sonhou, aquilo vai nascendo, vai crescendo, 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 crescendo. E se você não tomar cuidado com aquilo que você deseja, você passa a ser capaz de fazer coisas que você nunca imaginou que poderia fazer para ter aquilo que você quer. Nós devemos prestar atenção a isso na origem, no início. Será que nós só somos felizes quando nós temos aquela coisa que a gente quer? Ou será que o nosso coração está contente, satisfeito com o fato de termos Cristo Jesus na nossa vida? Se nosso contentamento está em Cristo, ele não está no dinheiro. Jesus já disse que nós não podemos servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque Mamon é um Deus muito sedutor. Ele toma o nosso coração, ele faz a nossa vida ser baseada nisso. E chega um momento que a gente já não ama mais a Deus, a gente ama Mamon, mas a gente não percebe que isso já aconteceu, porque isso é muito aos poucos, sabe? Isso é a conta gota, vai lá de pouquinho em pouquinho, quando vê o balde já está cheio e você não percebeu. Isso é um cuidado na vida dos diáconos? Sim. Os diáconos devem ter cuidado com isso, e nós devemos ter cuidado ao eleger diáconos pensando nisso, mas isso é um cuidado para nós, para que nós não deixemos de servir fazendo o movimento inverso, ser servido. Como é que a estrutura da igreja pode me servir? Como é que o ministério que Deus me deu, em vez de ser um ministério onde eu dou, passa a ser um ministério onde eu tiro? Muito sério isso aqui, meus irmãos. Nós precisamos vigiar sobre isso em nosso coração. O exemplo negativo disso, você conhece, é Judas. Judas é aquele que ficava com a bolsa, ele era aquele responsável ali pelo dinheiro do grupo dos discípulos de Jesus, e ele parece que gostava da coisa. Em alguns momentos ele traz algumas
algumas palavras bonitas, como se fosse alguém que se preocupava ali, que aquele dinheiro deveria ser dado aos pobres. Contudo, a palavra de Deus revela que ele pegava parte do dinheiro e colocava no seu bolso. Um homem que já tinha o coração cheio de ganância, e é um exemplo que a gente deve olhar para não praticar, para temer diante desse exemplo. O texto continua, e eu preciso acelerar, dizendo assim, versículo 9: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Esses homens de Deus, meus irmãos, eles deveriam ser pessoas totalmente apegadas a Cristo Jesus. O mistério da fé, ele não é mais mistério. Essa palavra ela é usada, mas agora no sentido de algo que foi revelado. A palavra mistério aqui, ela está sendo usada nesse sentido. Cristo é o mistério de Deus que esteve oculto dentre os séculos, por várias gerações, mas que agora ele é manifesto. Cristo Jesus, o Rei da Glória, veio, se fez homem, ele volta aos céus, ele envia o seu Espírito Santo para morar dentro do seu povo, para habitar a sua igreja, e ele distribui dons à igreja. E esse mistério, que é a relação de Deus com a sua própria igreja, essa unidade da Trindade e essa unidade da igreja com o próprio Deus, ela é esse mistério que nós, em parte nós conhecemos, mas muitas coisas ainda são muito difíceis de serem explicadas, e nós vivemos essa maravilha dessa relação com Deus. E esses homens, eles deveriam conservar esse mistério com a consciência limpa. Ou seja, ele está dizendo aqui que a relação da igreja, a forma da igreja funcionar, ela não é algo pouquinho, ela é algo muito profundo, ela é algo maravilhoso. E você pensa muitas vezes que uma coisa pequena que você faz não tem importância, mas ela tem, porque ela tem a ver com a igreja, ela tem a ver com Deus, ela tem a ver com a Trindade. Então, se você serve no Entre Nós, se você serve aqui no Ministério de Música, ou em qualquer ministério da igreja, você é parte de algo que é muito grande. Aquele pouquinho que você está fazendo ali, ele está dentro do mistério de Deus, chamado relação de Cristo com a sua igreja. E o diácono, ele deveria, com as suas ações diaconais, identificando uma necessidade da igreja, levando uma comida, levando um prato de comida para alguém, ele estava conservando o mistério de Cristo. Ele está conservando a vida da igreja. Quando ele faz uma atitude tão simples. Por exemplo, quando as grávidas da igreja estavam tendo menino, e aí alguém dizia: eu quero dar um almoço para essa pessoa que teve menino. E aí, esse almoço era levado, e essa pessoa que não estava podendo fazer almoço, ia lá e comia, ela e a sua família, comia aquele almoço. O que é que isso tem a ver com o mistério de Cristo, irmãos? É que quando a gente serve um ao outro, nas pequenas coisas, nós estamos servindo a igreja. Quando você frita uma coxinha, você está servindo a igreja. Quando você vem aqui no sábado e evangeliza aquelas crianças do Vem Jogar, e junto com seus irmãos você proclama o evangelho de Deus, você está sendo igreja. Mas eu só sou aquela pessoa que corta a melancia. Você está servindo o mistério de Cristo com a sua igreja, na pequena coisa que você faz. É por isso que o serviço diaconal, e eu não tenho mais tempo, eu vou parar por aqui. É por isso que o serviço diaconal, meus irmãos, ele é um serviço que está no coração de Deus, porque ele trabalha
com coisas, muitas vezes, que parecem, viu, meus irmãos, parecem insignificantes. Mas Deus olha e diz, no final do texto, no último versículo, versículo 13, que eles terão uma recompensa. Você pode, pessoal da projeção, pode colocar esse último versículo, 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Uma posição de honra. Às vezes ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus está. Às vezes você que não é diácono e nem diaconiza, enfim, que eu iria explicar sobre isso aqui, o fato de que na palavra de Deus nós temos mulheres piedosas que servem à igreja e que são também orientadas, que Timóteo também é orientado em relação a essas mulheres, mas elas não são diaconisas, não são oficiais da igreja, são mulheres piedosas que devem sim exercer o serviço similar ali aos diáconos. Em outro momento nós podemos falar mais sobre isso. Mas, igreja do Senhor, as recompensas que Deus nos dá por trabalhos que muitas vezes são invisíveis, essa recompensa está diante de Deus. E nós não temos noção do que será isso, do nível de quando Deus diz assim, eu te recompensarei. Você imagina o Deus do universo dizendo para você, olhando nos seus olhos, dizendo assim, eu te recompensarei. Já pensou que coisa? Deve ser um negócio muito, muito bom. Não dá nem para descrever aqui. E engraçado que essa promessa não vai para os presbíteros. Os presbíteros, a recompensa deles já é o trabalho que eles exercem. Vá lá para o início do texto, você vai ver. Mas para os diáconos, Deus promete um galardão. Talvez por causa da humildade e das coisas que são tidas como coisas menores que os diáconos lidam no seu dia a dia. Deus sempre faz questão de honrar pessoas que lidam com coisas humildes. É por isso que Jesus, quando ele veio, ele não veio ser o presidente da sociedade sacerdotal dos israelitas, não. Ele veio ser o servo sofredor, aquele que veio dar a sua vida, aquele que foi humilhado até a morte. E aí, ele recebe um nome que está acima de todo o nome, para que no nome de Cristo, em nome de Deus Pai, seja glorificado e tudo esteja debaixo dos seus pés. Então, esse caráter de humilhação e de honra está na palavra de Deus desde o início até o final do Novo Testamento. E os diáconos, meus irmãos, vocês serão recompensados por Deus, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que assim o diz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, ó Pai, porque em mais um domingo nós podemos estar aqui juntos, sendo edificados, repensando a nossa vida, ó Deus, e pedindo o auxílio do Teu Espírito Santo para viver coisas que naturalmente nós não somos capazes de viver e nem de entender. Por isso nós clamamos a Ti, que Teu Espírito Santo venha a fazer crescer no nosso coração, ó Deus, a dimensão dessas coisas que foram aqui lidas, que foram aqui faladas. Ajuda-nos, ó Pai, para que a gente tenha uma fé sadia, mas também uma prática viva no meio do Teu povo. Assim nós te oramos, em nome de Jesus.